Sabe, existe um paradoxo bem no coração da cultura brasileira. Algo que faz a gente ser incrivelmente criativo, mas ao mesmo tempo de um jeito estranho, meio dependente. Hoje, a gente vai mergulhar num diagnóstico poderoso que, olha, talvez explique essa contradição tão fundamental da nossa identidade. E o quebra-cabeça é exatamente este. A gente é o país da bossa nova, do modernismo, uma criatividade que simplesmente explode para todo lado. Então, por que será que existe essa sensação constante de que estamos sempre importando ideias? Como se o que é nosso não fosse o bastante? Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? A chave para entender esse mistério todo vem de um lugar um tanto inesperado, lá dos anos 60. Um pensador chamado Mário Vieira de Mello olhou para o Brasil e não viu só problemas sociais ou econômicos. Não. Ele viu um sintoma cultural muito profundo e deu um nome para isso. A obra dele, Desenvolvimento e Cultura, vai ser o nosso guia nessa investigação. E a tese central do Mello, o coração do argumento dele, se resume a uma única e poderosa palavra que ele usa como se fosse um bisturi para dissecar a cultura brasileira: estetismo. Tá, mas o que exatamente o Mello quer dizer com estetismo? Bom, imagina uma balança cultural. De um lado, a gente tem o que é belo, o que é emocionante, aquilo que causa impacto. Do outro, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é justo. Mello argumenta que, no Brasil, essa balança pendeu de um jeito dramático para o lado da estética e acabou deixando a ética para trás. E essa divisão, olha, é crucial. Não é que emoção e aparência sejam coisas ruins, de jeito nenhum. O problema, segundo Mello, é quando a busca pela forma passa por cima da busca pela substância. É quando a necessidade de impressionar se torna mais importante do que a responsabilidade de ser justo. E ele vai dizer que é exatamente isso que define a cultura brasileira. Certo, mas como essa ideia de estetismo aparece na prática? Mello nos dá um primeiro exemplo muito forte, analisando como a elite brasileira consome ideias. Para ele, muitas vezes não se trata de pensar, mas sim de decorar. A ideia é a seguinte: teorias super complexas, tipo marxismo ou existencialismo, eram vestidas pela intelectualidade daqui. O que importava não era a verdade ou se essas ideias se aplicavam aqui, mas o quão novas, sofisticadas ou europeias elas pareciam. As ideias viram basicamente acessórios de moda. E o resultado disso tudo é devastador. Porque enquanto a elite fica debatendo ideias importadas nos seus salões, a realidade do povo segue um caminho completamente diferente. Isso acaba impedindo que o país desenvolva um pensamento próprio, autêntico para resolver os problemas reais. A vida intelectual vira um espetáculo, sabe? Uma performance, e não uma ferramenta para construir um futuro melhor. E essa noção de performance não para na elite intelectual, não. Mello leva isso para o coração da identidade nacional, desconstruindo um dos nossos mitos mais queridos, o do homem cordial. Todo mundo conhece essa imagem, né? O brasileiro como um povo naturalmente afetuoso, do abraço fácil, que age com o coração. É uma autoimagem que a gente gosta de celebrar. Mas e se não for bem assim? Mello nos força a olhar para o outro lado da moeda. E aquele abraço caloroso que no dia seguinte é seguido por um descaso completo? Ele argumenta que essa cordialidade toda pode ser só a aparência da emoção, uma performance estética e não um sentimento ético genuíno. E aqui a teoria do estetismo se encaixa como uma luva. A manifestação do carinho, o gesto, o abraço, se torna mais valiosa do que a sinceridade por trás dele. A aparência da bondade acaba vencendo a bondade em si. É a forma dominando a substância, de novo. Mas por que essa preferência pela forma? Mello vai ainda mais fundo. Ele argumenta que isso não é só um traço cultural, mas o reflexo de um conflito filosófico universal, que aqui no Brasil teve um resultado bem particular. Para o Mello, a escolha entre o que é belo e o que é bom não é algo simples. Ele abre o livro citando Dostoiévski justamente para mostrar que essa é uma luta de vida ou morte para a alma de uma cultura. A beleza pode ser divina, claro, mas também pode ser uma tentação que nos afasta da verdade. O coração humano é o campo dessa batalha. E que fique bem claro, Mello não está condenando a beleza ou a arte. O problema nunca foi ter um princípio estético forte. O problema é o desequilíbrio. No diagnóstico dele, a estética no Brasil cresceu tanto que acabou sufocando a ética, como se fosse uma era tomando conta de uma árvore, sabe? Certo, diante de um diagnóstico tão forte, qual seria o tratamento? Mello não se limita a apontar o problema, ele também sugere um caminho para a cura, um prognóstico para a cultura brasileira.
A solução que Mello propõe é um caminho para a maturidade cultural. Primeiro, começa com a honestidade de reconhecer o problema. Depois, exige que a gente abandone essa busca fácil por uma brasilidade de fachada, baseada só no que é exótico. O trabalho de verdade é fortalecer o lado ético da balança e, finalmente, começar a tratar as ideias como ferramentas para construir e não como enfeites para mostrar. No fim das contas, a mensagem de Mello é que o desenvolvimento de um país não é só sobre economia e indústria. É, antes de tudo, uma questão de amadurecimento cultural. Requer um esforço consciente para a gente reequilibrar essa balança, valorizando a verdade e a substância, tanto quanto a gente já valoriza a beleza e a emoção. E olha que coisa, décadas se passaram e o diagnóstico de Mello parece que foi escrito ontem, né? A pergunta dele continua ecoando e muito, na nossa política, nas redes sociais, na forma como nos relacionamos. O quanto será que ainda estamos escolhendo a aparência em vez da substância? O quanto o estetismo ainda define o Brasil? A reflexão, com certeza, fica no ar.